Oi, gente, tudo bem? Estou aqui hoje inaugurando esse canal e com um podcast super especial, com 2 convidados super especiais que, além de serem grandes amigos, são grandes referências nas áreas que atuam. E eu começo, como vocês me conhecem, já provocando. Pode a gente estar vivendo um cenário de desemprego, de muitas vagas e sem candidatos? Então, esse é o tema de hoje para a gente discutir um pouquinho do desemprego no estado de Goiás, bem como esse volume de vagas e o tamanho da dificuldade de fechamento dessas vagas para os profissionais de RH, para os empresários. E para discutir esse tema super importante, está aqui comigo o Gustavo Sibim, CEO da Caderno Virtual, ele vai falar com vocês agorinha. E a Deise Persilo, diretora da Apoio Consultoria e também diretora da BRH Goiás. Então, eu vou passar a palavra para eles para a gente poder bater esse papo super gostoso. Deise. Ladies first? Ladies first, sempre. Primeiro, obrigada pelo convite, fiquei muito honrada e adorei, viu? Podcast, então tudo quando você coloca a mão é sucesso. Obrigada. Pela sua bondade, coração bom, alma doce. E fora que o mercado já entende de toda a sua competência, então está aqui abrindo é realmente muito especial. Obrigada. Não sei se o Gustavo quer dar o agradecimento e depois a gente começa a se apresentar. Quer falar um oi primeiro para essa jovem? Meu oi é um oi muito especial, porque a Karina, além de ser uma grande amiga, como você também é, foram as primeiras pessoas que me receberam aqui em Goiás, então isso eu não vou esquecer nunca. Então faz todo sentido a Caderno estar aqui, a gente está aqui no nosso estúdio e apoiando o projeto da Karina, porque é um projeto que realmente vai trazer muito conteúdo, né? Unindo a sua experiência e dos seus entrevistados, que eu tenho certeza que vai ser um rol magnífico de pessoas. Vai ser um podcast bem acessado e vai virar referência, tenho certeza. Então, estou muito feliz de estar estreando contigo, amiga. Maravilhoso. Muito feliz. Que bom. E ela sempre provocativa, né? Então, demais. Daqui a pouco vai vir perguntinhas. Capciosas, auspiciosas. Com certeza. Então, só para me apresentar, eu sou a Deise Persilo, como você havia dito, diretora da Apoio. A Apoio esse ano completou 40 anos, é uma empresa familiar, a condução já está na 2ª geração. E o nosso DNA é todo voltado para a gestão de pessoas, então daí você pode imaginar um pouco das nossas dores. Obviamente, muitas delícias, né? Mexer com gente tem esse lado também muito bacana, onde a gente consegue ver evolução, desenvolvimento, mas realmente esse impasse, né? Desemprego e apagão de mão de obra está um pouco sofrido. E também sou diretora da BRH Goiás, e agora tivemos no início da semana passada, que foi o BRH na Praça, que é um evento de cunho social, onde a gente tenta fazer esse match, né? E o mais difícil, conseguimos aí mais de 5.500 vagas, 40 empresas que são referências no estado. Só que, da mesma forma, né, que o governo também teve esse feirão do emprego, a gente tinha uma expectativa aí de 15 mil candidatos. Esse número foi muito baseado nos últimos BRH na Praça. Nas últimas edições, né? Nas últimas edições, a gente ficou com esse gap aí em função da pandemia, houve, mas de forma online, e aí a gente entendeu que todos estavam com sede de conectar, sede de gente, sede de trabalho, mas isso aí fez com que a gente deu um tilt, né? O goiano fala tilt, né? Deu um tilt na cabeça para poder entender. E eu acho que esse bate-papo a gente quer provocar com esse olhar político, econômico, né, social, para a gente poder entender, porque a economia ela tem que girar, mas sem pessoas é um pouco mais complicado. E muito complicado, né? Como diz Simon Sinek, né? 100% dos negócios depende de pessoas, né? Depende de pessoas. Ou seja, a frase dele é 100%
dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Exatamente. É isso, Gustavo? E aí, quem é o Gustavo? Um cara de TI que migrou para a área da educação e que hoje é um CEO de uma empresa muito massa, inclusive patrocinadora desse podcast. Muito obrigada. Eu agradeço e tenho o maior prazer. Quem é você, Gustavo? Conta pra galera. Eu sou um educador desde que eu nasci. Né? Família de educadores, e minha mãe foi diretora de escola, eu fui diretor de escola, fui diretor de universidade, professor universitário. E a Caderno Virtual surgiu realmente dessa demanda, que já veio do emprego, né? De levar para as empresas uma educação corporativa de qualidade. Né? Quando a Caderno começou, nós estamos com 17 anos, era o começo do YouTube também, então era o começo do tráfego de vídeos na internet, e a gente não tinha plataformas educacionais que comportassem essa nova tecnologia. Meu primeiro cliente foi a universidade que eu era diretor. Então a gente começou com um case próprio, né? E desenvolveu isso tudo, e depois a gente abandonou, entre aspas, o mercado educacional e partiu para o mercado corporativo. Porque a necessidade das empresas de formar novamente, porque as pessoas estavam saindo das universidades utopicamente desformadas e não formadas, nos trouxe um mercado maravilhoso. Nós estamos em franca expansão desde que a gente saiu do mercado educacional e foi para o mercado corporativo. Então, a nossa expertise é montar universidades corporativas. Né? E não só montar entregando tecnologia, mas ajudando a empresa a entender o que é realmente a formação do ser humano. Porque não é só levar conteúdo. Você precisa fazer a pessoa ter a capacidade própria de aprendizado, e o mais importante que eu acho que faz parte da nossa conversa hoje é fazer a pessoa ter vontade de aprender. Então, tirar as pessoas da zona de conforto é hoje o nosso maior desafio. Né? Autodesenvolvimento, uma competência tão requerida por clientes, não é, Deise? Sim. E eu costumo dizer, nós que já estamos aí há algumas décadas, né, no mercado, eu tenho clientes que estão conosco há 30 anos. Então, antigamente, tinha aquelas pessoas que queriam, precisavam, tanto que há 30 anos atrás era fácil encontrar pessoas com 20 anos de casa, 25 anos de casa, e aí a empresa ela teve que entrar com a parte de treinamento. Depois veio aquele momento que as pessoas começaram a entender que fora daquele ambiente que ela fez história, tinha aí um mar de possibilidades. Então, o tempo médio do colaborador passou a ficar menor, onde as empresas começaram a investir muito na questão de política de benefícios, políticas de remuneração variável, para poder reter esse talento que ele já havia atraído há um tempo atrás. E agora, mais recente, né, com essa turma, eu acho que a dificuldade é que eles nem sabem o que é valor, o que são os propósitos, e aí, como diz, né, tanto eu não sei o que eu quero, tanto faz para onde eu vá. Então, essa falta de sinergia, e aí conversando aqui mais cedo com o Gustavo, do candidato ou do colaborador se tornar um eu SA, né? Da mesma forma que a empresa faz o planejamento estratégico, às vezes esse colaborador ou o indivíduo ou o candidato, ele tem que planejar a carreira dele, senão ele acaba batendo muita cabeça e aí ele acaba sendo sempre zerando o cronômetro. Então, eu entro numa empresa, fico 6 meses, aí eu vou para outra, eu zero o cronômetro, eu não consegui. Eu começo a plantar, mas acabo não colhendo, e isso não traz um conhecimento, né, uma bagagem para que ele entre dentro das empresas e venha fazer um pouco a diferença. E aí vem o sofrimento, né, do lado empresarial. O fato é que tudo isso que você citou muito bem, inclusive fundamentado, é a evolução dos negócios e a evolução das gerações dentro dos negócios, né? A gente consegue perceber isso e consegue perceber como a demanda tanto dos negócios quanto das pessoas, me parece que nesse momento estão desalinhadas, Exatamente. Né? E aí eu faço a primeira provocação, vocês que estão dentro das empresas tanto quanto eu. Estamos preparados como empreendedores, que somos os 3, como empresários e atendendo a esse tipo de cliente para realmente investir na experiência do colaborador e principalmente nessa nova geração que está chegando? O que está faltando para a gente ser mais assertivo? Ou o problema também está do lado de cá, em outras possibilidades que as pessoas estão vendo, como, por exemplo, a pejotização ou o próprio empreendedorismo, que as pessoas estão caminhando para isso. Eu estive recentemente, não vou lembrar o evento,
mas em que a crença do palestrante era justamente essa: não existe mais o você SA. As pessoas não estão mais nessa era. E aí, Gustavo, o que você pensa sobre isso? Penso que ele tem razão e penso que exatamente essa é a origem do problema. Quando você não se enxerga como uma empresa, se você quer entrar numa empresa e ganhar 5 mil reais, por exemplo, você tem que ter em mente que no Brasil o empreendedor vai gastar contigo 12. Por quê? Ele tem a carga tributária e ele tem que tirar um lucro em cima de você. Parece um absurdo, mas como é que alguém vai montar uma estrutura, vai criar uma empresa, vai colocar você para trabalhar dentro disso? Ele está te dando uma possibilidade de trabalho se ele não for ganhar alguma coisa em cima de você. Porque a diferença do patrão e do empregado é exatamente o risco. Você pode correr risco? Se puder, você vai ser um empreendedor. Se não puder, você precisa trabalhar para alguém. Então é aquela questão, tenho tempo de conseguir empreender, eu tenho fôlego para isso? E aí é que a Deise falou, a pessoa entra numa empresa e ele deveria pensar a todo momento o que eu posso fazer aqui dentro para me melhorar. E não só pensar que eu estou trabalhando para dar lucro para alguém. Então as pessoas não aproveitam a própria trajetória que elas têm dentro da empresa, os cursos que elas estão fazendo, o que a empresa proporciona. E fica só aquela mentalidade de que tem alguém me explorando. Não, aquilo lá é uma fase da sua vida, é uma oportunidade de emprego, você não vai parar ali se você não quiser ficar o resto da vida. E, antigamente, na década de 70, 60, tínhamos pessoas que ficavam 30, 40 anos na mesma empresa. Essa realidade, sim, mudou. As pessoas hoje elas são mais voláteis, elas querem aprender, elas querem melhorar. Né? E antigamente o foco muito era, eu quero ter minha família, tenho meu carro, minha casa, consigo pagar a faculdade dos meus filhos, está tudo legal. Mas o jovem hoje ele não quer nem isso. Ele já não casa mais, ele já não se relaciona, já não quer ter muitos bens. Então, essa realidade está dificultando também o mundo produtivo. Me conta uma coisa, você falando aí, eu lembrei do meu pai, né, mais jovem, antes de faculdade, meu pai foi a vida inteira funcionário público, né, e falava, faz um concurso, minha filha, primeiro que eu não daria conta nunca, eu com essa minha aceleração, acho que em 2 dias eu era expulsa de qualquer lugar. Certeza. Mas, e esse movimento também para o funcionalismo público, a gente continua vendo que, por um lado, as pessoas querem um conforto, porque quando há vagas de concursos, muitos ainda estão estudando e estão tentando. Mas por que elas não se tornam também estáveis dentro das organizações, uma vez que a busca por talento está enorme? O que acontece? É uma ambiguidade, não é isso que a gente vê no mercado? As pessoas procuram segurança e zona de conforto, cara. Ninguém quer o sofrimento. E enxergar o trabalho ou o desenvolvimento pessoal como sofrimento é a pior coisa que você pode fazer para a sua vida. Então, você quer a saída mais simples, a saída mais fácil. O funcionalismo público, as pessoas que procuram, grande maioria, procura primeiro por causa da garantia de emprego. Né? Tem essa visão de que não precisa trabalhar, o que não é verdade. Muitos funcionários públicos trabalham muito. Aí vai da índole, da ética, da família, de toda aquela formação que a pessoa tem, né? de valores e tudo mais. Então, eu acho que o funcionalismo público ele tem, sim, muita solução. E as pessoas que estão lá dentro, os bons, estão procurando tirar essas pessoas aí que realmente estão lá, vamos colocar, embaçando o serviço. Agora, no particular, você tem um patrão. Então, esse patrão precisa de produtividade. Né? Só que isso também, dentro das empresas, é complexo. Porque é difícil você descobrir em equipes grandes quem realmente está em cima do outro. Então, os indicadores, para isso, são complexos. A gente mexe com educação corporativa, que ajuda, inclusive, o empreendedor a ver quem realmente está com vontade, quem fez o treinamento, as notas, para poder descobrir, separar o joio do trigo. E fica, assim, essa bifurcação joio, é feio falar que uma pessoa é joio, né? Ela está joio, então vamos colocar assim. Tem muita gente que está joio. Então, essa pessoa precisa de uma medida mais radical de sofrimento para que ela volte a produzir para o próprio bem dela. Então, não é perverso falar que quem não tem um desempenho legal no mercado de trabalho vai passar dificuldade. Porque se ele não passar dificuldade, para todo mundo de trabalhar. E eu acho que o mercado brasileiro, ele propicia que muitas pessoas fiquem na zona de conforto, ainda. O Brasil é o melhor lugar do mundo para você ser, digamos, pobre, com uma renda baixa. Você consegue ter uma vida boa, até porque você não tem altas pretensões. Então você se insere na sociedade com um salário mediano. O que faz aquelas pessoas que estão na zona de conforto não quererem ter progredir. Isso atrapalha tudo. No fundo, atrapalha o próprio cidadão, né? Eu costumava dizer, aí voltando ao meu pai, né, que eu falava para ele, pai, garantia de emprego é resultado entregue. Sim. Independente do lugar que você esteja. Acho que é uma máxima minha, né? Claro. De verdade, assim, eu vejo isso, sabe, Deise? Tantas possibilidades em tantas empresas grandes, quantos clientes você atende,
com possibilidades de cargos maravilhosos, assim, até com estrutura já de carreiras, de treinamentos, de investimento e mais do que isso, que eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre esse movimento que você começou a dizer. As empresas, com esse apagão de talentos, inclusive, né, a gente viveu um possível apagão de talentos em 2008. Vocês lembram disso? Que a gente ficou assim. E eu costumo dizer que em 2008 não foi nada perto do que a gente está vivendo agora. Nada, assim. Vamos falar das empresas de tecnologia, que hoje a competição não é Goiânia com Goiânia, não é Goiânia com São Paulo, sem é Goiânia fronteiras. com o mundo. Né? Eu tenho hoje amigos desenvolvedores que ganham em euro trabalhando em casa, ou onde eles quiserem, já viraram nômades digitais. E quando a gente fala isso para os clientes aqui no Centro-Oeste, ainda é uma quebra de tabu, né? A questão do híbrido, a questão do nômade digital, a gente tem muito a evoluir até para poder trazer esses talentos de volta para o mercado seletista ou não. Mas o que é a sua percepção do que aconteceu nesses eventos, né? Existiu uma expectativa, ou seja, mais de 40 grandes empresas participando, 5.500 vagas divulgadas, no governo um mesmo movimento. Olha que bacana, a gente trazendo oportunidade de emprego para Goiás. No mesmo dia tinham 16 mil 16 mil vagas ao total. O que aconteceu e o que as pessoas perceberam ali? Enfim, traz um pouquinho para a gente dessa experiência. Então, nesses eventos pontuais, né, eu acho que a gente tem que entender duas situações. O jovem, se a gente for... Hoje, quem é pessoa jurídica, entendeu quando ele abre uma empresa ou ele investe um capital, ele precisa de um tempo de maturação do retorno desse negócio. O jovem, ele quer hoje tudo muito para ontem. Então, por isso que, e muito ligado à questão da questão midiática, vamos assim dizer. Então, ele prefere ficar, às vezes, em casa, vendo o vídeo que ele recebe, ou fazendo o TikTok que ele recebe, alguma coisa que não tem muito propósito, até porque ele não entende o que ele pode ser ser uma pessoa de transformação junto à economia. É como se ele achasse que ele não faz parte desse mundo. A turma que tem os 60, 50, tinha muita questão do ideal, do propósito. Então, às vezes, se ele pegasse aquele dinheiro e aplicasse, às vezes de algum fundo, até mesmo com menor risco, tudo bem que o retorno seria menor, mas ele não queria, ele queria poder gerar emprego, ser um agente transformador. A turma não, a turma do jovem, ele não tem muito propósito, então ele não está, tanto quanto ele entra dentro de uma empresa, ele não gosta do que ele faz, aí ele não vê muito valor naquilo, então aquilo que não tem valor, ele vai para um local que ele só vai ter realmente o valor monetário. Então, ele fazer TikTok ou entrar num programa de trainee, para ele o TikTok pode ser mais... rentável no curto prazo. Exatamente. Então, eles pensam muito na questão do imediatismo. E o lado da empresa, ela também tem que entender que é uma mudança de chave também para ele entender esse público. Não adianta a gente ficar nesse cabo de guerra, né? Eu acho que a questão da dualidade, né? da polaridade, a gente está vendo isso aí dentro da política, independente em que das nossas crenças, mas quando a coisa é muito ou é A ou é B, ou é branco ou é preto, né, isso dá realmente o atrito, e aí a gente não tem o trabalho no coletivo. A empresa, ela tem também que entender e ver. Então, às vezes, por exemplo, quem é de call center, falar de turnover para call center, se ele ficar mais que 2 anos, ele traz muito mais coisas ruins do que negativa, porque passa a ser uma atividade enfadonha e tal. Hoje o McDonald's, por que o uniforme deles é com elástico? Hoje sou eu, amanhã é você, amanhã é ele. Então, eu sou mais gordinha, então posso dar o meu uniforme para quem não é. Eles entenderam que se ele ficar 6 meses tendo a melhor entrega, já é suficiente. E aí o empresário antigo, às vezes ele está com aquele modelo. Ele acha que só serve aquele que vai ficar 5, 10, 20 anos na empresa dele. Se eu ficar 2 anos, tendo excelentes entregas, tá tudo certo.
E também tentar fazer um perfil diferente para dentro das empresas. Então, ele quer às vezes levar a vagas inclusivas só para batimento de metas. Então, por exemplo, lá nesse evento da BRH na Praça, ou tinha aquele jovem que ou a avó que a aposentadoria faz a feira para toda a família, faz o dinheiro para toda a família, e aí ele é obrigado, não é que é um desejo dele. Ou então aquele que muitas pessoas com 50 mais, 60, tiveram dentro do evento, porque é uma pessoa que ele ainda não consegue se bancar, porque ele precisa, aí vem os remédios, vem tudo, e às vezes o aluguel atrasado há 3 meses, aí os filhos dentro de casa cobrando, e o mercado não absorve, porque ele acha que, nossa, ele é velho. Então, também o empresário ele tem que abrir um pouco a mente para pessoas diferentes dentro da corporação, que isso vai deixar mais rico. O debate, a troca. Então, tem esses 2 lados que eu acho que é importante a gente citar. Gustavo, aproveitando o gancho aqui da Deise, então já vou deixar você falar, mas vou te dar uma perguntinha assim. Ela trouxe o caso dos uniformes com elástico, né? E ficando até 2 anos já é algo positivo, porque essa é a realidade que a gente tem visto de fato. Será que a gente está criando empresas de transição? Ou seja, onde as pessoas entram, ficam ali, aprendem o mínimo, ou se tem match com valor, com perfil e etc., ou se tem a capacidade de autodesenvolvimento, investem nisso, elas vão crescer ali, ou pela intolerância, pela inflexibilidade, pela baixa resiliência, tudo isso que a gente estuda tanto, elas estão saindo para uma outra opção. O que você acha? Estamos criando empresas transitórias, transeuntes, passageiras, enfim? Na sociedade ela se resolve, né? Eu até falei para Deise que eu acho que daqui a uns 5 anos as pessoas vão largar a rede social porque começou a fazer mal. E a sociedade vai virando automaticamente, ela vai se corrigindo. Ninguém vai querer ir até o fundo do poço, mas a gente chega bem perto e volta, né? E as empresas também têm esse movimento de se adequar. Por exemplo, as universidades corporativas hoje, elas focam muito mais em formar para vaga. Então, não importa quem está assumindo aquela posição, importa que eu forme ele rápido e coloque ele no posto de trabalho. Porque elas já entenderam que ela precisa trocar com rapidez. Não porque ela quer trocar. A maioria das empresas elas estão sofrendo mais com os pedidos de demissão do que com as demissões. Essa volatilidade, né, das pessoas faz as empresas terem realmente problemas para manter qualidade. Não, existe até, hoje de manhã, inclusive, passei para o meu time aqui, vagas diversas que eu estava vendo nos grupos, não escrito em letras garrafais. Não precisa ter experiência na função. Ou seja, as empresas estão dispostas a formar. Quando eu falei que a gente criou a caderno virtual justamente por isso, porque as empresas já entenderam que elas precisam formar a mão de obra para elas mesmas. Não dá para confiar. As universidades estão formando ainda bem em as grandes áreas. Vamos pegar medicina, direito, mas a hora que você entra, às vezes, em áreas tecnológicas, muitas formam. Por exemplo, temos engenheiros aí que estão dentro das federais que estão muito distantes, por exemplo, do que existe de equipamento, etc., dentro de uma indústria automobilística. Então, se distanciou a universidade do meio produtivo como se quisesse colocar no meio produtivo a culpa dos males da sociedade. Então, quando você tem esse discurso de vamos acabar com o capitalismo, a empresa isso, a empresa aquilo, você está dando um tiro no próprio pé. Porque não vai ser uma coisa que vai acabar de uma hora para outra. E quem dita isso e fala que vai acabar, está enganando o povo. Não existe bem-estar social. O bem-estar social que nós estamos experimentando no Brasil, de dar uma bolsa, de dar alguma coisa, está saindo do próprio trabalhador, que paga 60% de carga tributária. Quer dizer, eu poderia ter um empregado aí ganhando 10 mil reais por mês ao invés de ter 5. Porque eu estou pagando o resto para o governo mesmo. Ah, mas teria que voltar para o próprio trabalhador em benefício. Tá, se voltasse, mas não volta. Né? A gente viu roubalheiras aí, coisas absurdas. Então, você juntar o dinheiro do povo num bolo gigante para depois dizer que vai redistribuir de forma igual para quem precisa, cara, eu não sei se isso está funcionando. Né? Isso aí é uma coisa que deveria ser uma evolução, como tem países como a Noruega, etc., que tem 80% de carga tributária, mas lá você tem um governo honestíssimo, as pessoas têm a honestidade, né? A justiça funciona, então se a pessoa faz alguma coisa errada, ela realmente vai para a cadeia.
E no Brasil ainda não é assim que acontece. Então, se ainda não é assim que acontece, não dá para a gente brincar disso em algumas circunstâncias. Né? O cidadão tem que entender que ele precisa produzir para pagar o salário dele, para pagar o imposto para a empresa e o lucro do empreendedor. Ou então ele vai empreender. E aí ele vai se colocar em risco. Você falou de uma coisa que eu vou ter que te provocar, né? Foi, não. Carga tributária. Sim. A gente já vive um apagão de talentos tendo a carga tributária que nós temos hoje no país. Se a gente tivesse uma reforma tributária tão sonhada, reforma tributária. É isso que eu entendo por gente. Tão sonhada a reforma tributária. Você acha que iria potencializar ainda mais o número de vagas e qual que seria o efeito disso na curto e médio prazo? Tanto com a carga tributária menor, o empreendedor poderia pagar mais. Pagando mais, você atrai. Show. Eu acho que a ideia de diminuir a carga tributária é isso. E por também que isso não acontece? Porque a carga tributária leva dinheiro para o bolo total da União e deputados, senadores, ou seja, o Congresso que deveria votar a carga tributária precisa disso para continuar a máquina funcionando. Então é utopia eles falarem, né? É uma briga danada falar vou ter reforma tributária, porque significa deixar o Estado mínimo. O Estado deveria ter uma função, na minha opinião, nós estamos num momento muito complexo. Censura. Com certeza metade dos ouvintes vão gostar do que eu falo, mas nós estamos num momento de bifurcação política, onde se fala de Estado mínimo e Estado de bem-estar social. Eu entendo que, na verdade, não é nenhum nem o outro. Você tem que ter um mínimo de bem-estar social para aqueles que realmente precisam. Mas a distribuição indiscriminada de dinheiro para todo mundo, ou através de cotas, que eu acho que a única cota que deveria ter é a cota social, independente do que a pessoa da origem e tudo mais, mas precisou, o Estado tem que ajudar. Mas isso não pode parecer uma troca por voto. Né? Então você está criando tribos que ficam brigando entre si aí e não está levando a nada. Então o Estado mínimo deveria ter a função o quê? De regular. Eu privatizei uma rodovia. O que é a função do Estado? Cobrar. Ele tem igual os Estados Unidos, um exército forte, etc. Então eu dei para uma empresa, uma concessão. Ela não fez certo, eu tiro a concessão e passo para outra. Mas ela tem que dar uma rodovia maravilhosa com um pedágio pequeno. Coloca isso em contrato. No Brasil não se viu isso. As teles, por exemplo, foram privatizadas, foram feitas concessões, e você hoje vários problemas com o celular que não pega, mundo de reclamação. Mas a hora que você vai olhar o contrato... Um monte de vaga de atendente. Por que é que não se cobram essas empresas de telecomunicações? Porque o contrato foi mal feito, porque foi um político que tinha algum compromisso com aquela empresa de telecomunicação que ajudou a fazer ele contrato, então a empresa está até certa, porque ela está dentro do contrato dela. Não foi exigido que ela desse produto de qualidade, porque foi comprado isso. Então, não adianta. Com governantes ruins e corruptos, a gente não vai chegar nunca em lugar nenhum. E muito pior se você pegar todo o dinheiro do povo e dar na mão desse pessoal. Então, é melhor que você tenha o dinheiro para pagar o seu ônibus, para pagar o seu médico, para pagar o seu plano de saúde, que o empregador possa te pagar e que a economia gire, do que juntar esse bolo todo e levar na mão de corruptos. Então, minha opinião. Com certeza, o social, o bem-estar social, seria maravilhoso no mundo utópico, que a gente tiraria o Adão, a Eva e a maçã. Mas isso já aconteceu lá atrás e não dá mais para voltar. Não dá para rebobinar. Infelizmente, o pecado está no mundo. Então, tem que tomar muito cuidado com o que é público. Quanto mais público, mais risco. E o que eu percebo também, essas empresas, esses grandes empresários... que está numa segunda geração, que começaram do nada, e aí o couro começa a ficar mais grosso, e aí vem uma meninada, ou aquelas pessoas que vêm saem da faculdade com canudo e acham que isso já é um passaporte para um cargo de liderança, sendo que ele não tem. Aí o que acontece? Essa turma, ela fica... E isso não é só um mimimi. As pessoas, essa turma mais jovem, realmente está adoentada. O nível de fragilidade delas é muito grande. Então, se a gente dá um feedback de melhoria, ou dá uma orientação, olha, não está legal, magoa, vai embora, eu não sou obrigada, meu pai e minha mãe não brigaram comigo, tal. Então, é aquele, né, vamos dizer, o raiz e o Nutella, né? Tem muito isso. E além deles não estarem preparados, e principalmente quando eles têm um conselho forte,
Vou dar um exemplo. O conselho da engenharia. Eu sou administradora e eu tenho muitos dentro da empresa que é da psicologia. Não tem um conselho com piso salarial. Não. Então, às vezes, você tem um administrador que ganha R$1.000, você tem um psicólogo que ganha R$1.000, né? Mas você, às vezes, tem aquele engenheiro que tem o piso que dá R$11.000, 10.500 mais ou menos. Ele nunca estagiou, e como é que você põe uma obra na mão dele com os 50 pavimentos? Só com o diploma. E antigamente, a universidade, hoje você tem instituição de ensino que a mensalidade é R$150. E aí, que profissional... Qualidade, né? Qual que vai ser isso? E aí, o que acontece? Ele foi colocado na cabeça dele que depois que ele tem um álibi que é ser estudante. Depois que ele está com o diploma, mesmo sem experiência, aí ele já acha que está apto para tudo, né? Para ser ou administrador de uma empresa, ou diretor, ou CEO, e assim por diante. E aí eles não entendem, porque às vezes eles entram numa empresa, eu tenho uma empresa aqui, uma rede de concessionárias, no mundo todo, no Brasil todo, hoje tem quase 5.000 colaboradores. Se eu for entrar nessa empresa, eu vou entrar como estagiário, assistente, analista 1, 2, 3, encarregado 1, 2, 3, supervisor, coordenador. Eu estou muito mais longe de ter realmente um cargo e ser um tomador, e estar perto de quem tem o poder ou quem toma as decisões. E aí, às vezes, eu vou precisar de 10 anos para chegar num cargo de liderança nessa empresa. E às vezes tem uma empresa menor que ele está precisando de alguém que ele pode, vamos falar da minha área, ali ser um administrador e fazer ali uma tentativa e erro, mas ele gosta do status. Ele não quer estar trabalhando numa empresa que tem 1 ou 2 funcionários, que eu vou estar do lado do dono, e se aí, por exemplo, dentro de uma empresa dessa, sim, que tem cargos e salários, aí, para ele mudar um salário de 1, ele tem que mudar de 5.000. Mas uma minha, agora, né? Às vezes eu tenho lá uma que faz semijoias. É a dona mesmo, se eu entro lá, começo a fazer compras melhores, ver fornecedor, eu já estou vendo a questão de suprimentos, se eu vou entrar e ver a questão de fazer uma conexão com a contabilidade que é terceirizada, não, esse custo aqui, qual a formação, ali essencialmente eu estou sendo um administrador, mas ele não quer porque é uma fabriqueta ali em Campinas, e não, eu tenho que estar numa empresa que ele nunca vai ser um gestor, e ali ele poderia efetivamente. Então, além de serem pessoas muito frágeis, eles colocam na cabeça, né, que eles vão brincar de banco imobiliário, na minha época banco imobiliário, né? Então, esse também é um problema que eu acho muito sério. Não dizem que o Gustavo falou, esse mundo acadêmico e o mundo... a vida como ela é. A vida como ela é. Aí fica aquela turma dentro de sala de aula jogando truco, não obedecendo ali o professor, ele acha que o diploma ele vai ter esse acesso livre. Eu acho assim, a gente está falando até de mundo dos negócios com o mundo acadêmico. Sim. Há quanto tempo a gente vê essa discussão de aproximação desses dois mundos? Anísio Teixeira já dizia, as escolas deveriam antever o movimento da sociedade, mas elas nunca conseguiram. Então você tem uma mudança tecnológica maravilhosa acontecendo, demora 10 anos para a universidade reproduzir aquilo e começar a formar as pessoas para aquilo. Por quê? Resistência de professor, resistência do mundo educacional. A minha dissertação de mestrado foi exatamente em cima da resistência dos professores com a tecnologia. Que hoje já melhorou muito, graças a Deus, mas Até melhorou, porque com a pandemia... Mas melhorou na marra. Melhorou nos últimos 2 anos muito na marra, né? Bastante na marra, mas principalmente no mundo acadêmico. Os professores sempre foram acostumados a ganhar por hora aula. Então ele tinha aquela visão de que, eu vou dar uma aula no estúdio, todo mundo vai usar essa minha aula várias vezes, eu vou ganhar menos aula. Então a gente tinha muito professor papagaio, que ele dava 17, 20 aulas por semana do mesmo conteúdo, iguais,
E ele falava, e tinha hora que ele nem sabia mais o que ele estava falando. Passava 5, 6 anos, eu tinha um professor na universidade que eu dirigia, que ele ia lá com um PowerPoint de 20 anos atrás. Com PowerPoint, eu digo, com transparência, retroprojetor. Um dia eu falei para ele, professor, o retroprojetor queimou. Porque os alunos estavam reclamando demais, então não tem retroprojetor mais. Sabe o que ele fez? Comprou um para ele. Ele vinha com aquele trambolho de funcionamento suado. Porque ele não queria deixar aquelas aulas, era o que ele fazia há muitos anos, ele não queria sair daquela zona de conforto nunca. Isso é um professor tecnológico, Deise, o professor tecnológico não é você usar um PowerPoint ou conectar a internet na sala de aula. É simplesmente você saber que o seu aluno não está restrito às suas informações. Sim. É o jeito de dar aula, é o que você propõe. Né? Então, os exercícios, até o jeito que você pergunta numa prova. Você vai fazer uma pergunta e vai reclamar que o aluno colou da internet. É claro, você faz a pergunta quem descobriu o Brasil, ele vai no Google quem descobriu o Brasil, tá lá a resposta. Vai falar, qual o impacto? Vamos supor que fosse Cristóvão Colombo que tenha descoberto o Brasil. O que poderia ter acontecido? Quero ver ele achar isso na internet. Eu vou puxar vocês dois para isso. Você está falando de uma coisa que eu falei lá no começo. Experiência. A gente vive a era da experiência. Sim. Qual experiência, eu como professora, e estou em sala de aula, você sabe disso, eu provoco e promovo para os meus alunos. Qual é a experiência nossos empresários estão provocando para os colaboradores? Então, se a gente não olhar para... Porque a gente fala da experiência do paciente, a gente fala da experiência do cliente, todo mundo vê isso como um investimento. E cadê a experiência do colaborador de fato? Né? Porque uma coisa é a gente falar que a gente tem uma experiência do colaborador. Sim, a experiência do colaborador que vocês trouxeram em Condores, tanto de selecionadora de pessoas há anos, como de formador, de educador de pessoas há ano, é que a galera que está chegando agora não quer mesmo a mesma experiência dos seniors, que também estão voltando para o mercado de trabalho. E as empresas têm um modelo só. A minha cultura é essa e os meus valores são esses. Beleza, cultura e valor é uma coisa. Mas você pode, dentro deste universo, propiciar experiências diferentes, né? E sim, levando em consideração legislação, levando em consideração compliance, mas nós estamos prontos para isso? Só que você levando em consideração, Karina, são amarras. Isonomia, por exemplo. Isonomia mata a meritocracia. É difícil, mas é possível. Não, claro, a gente tem tipo MacGyver, né? A gente sempre faz com o que dá, o melhor com o que a gente tem. Olha, a galera do podcast não sabe nem quem é MacGyver, hein? Então. Olha, outro dia eu fui dar aula e falei assim, a ficha caiu, aí eu fiquei olhando para os alunos, falei, eles não sabem nem o que é ficha, né? É o download. O download já chegou aí, ainda porque, assim, gente, até eles isso. nem vê fazer download mais, é automático o download. Então, né? Então, até isso, olha, as nossas crenças e a forma como a gente vê o mundo. Mas eu acho que, na verdade, valores que as pessoas trazem, elas trazem, às vezes, de casa, da família, né? Da experiência que elas já tiveram, da experiência que elas ouvem do pai, da mãe, do tio, etc. E nós estamos vivendo um período de deteriorização desses valores. Então, eu costumo falar que basta 3 gerações para acabar com o país. Porque você pega, por exemplo, um filho criado numa família, e não tem nada a ver ser pobre ou ser rico, mas numa família que tem pessoas que leem, um pai e mãe que conversa com o filho, que às vezes tem uma posição bacana no emprego, ou que traz experiências, né? Casado, por exemplo, com uma menina de uma família que não tinha nada disso, que já é uma família que não tinha nenhuma conversa cultural dentro de casa. O filho desse casal já vai ser meia pessoa. Esse filho vai acontecer a mesma coisa com ele, e provavelmente o neto já vai estar bem pior culturalmente. Então, isso é uma coisa terrível para a sociedade. E aí a gente fica tentando criar mecanismos para arrumar, para remediar isso, mas temos que atacar a fonte. A fonte é cultura, família, o que é valores, o que é certo, o que é errado, o que é necessário fazer para se viver em sociedade. Não adianta essa ruptura social total, que a gente vai acabar com o que existe e vamos criar um mundo novo, todo azul, colorido. Cara, pode acontecer isso, mas não pode ser tão rápido. E com a tecnologia isso aconteceu muito rápido. Não deu tempo das empresas, das pessoas, criarem mecanismos para se proteger ou para poder levar isso de forma homeopática. Foi muito grave. Então, às vezes o pai se depara com um filho em casa lá, que ele realmente não quer fazer nada e ele acha que ele vai viver ganhando dinheiro com jogos na internet. Ele pode ganhar dinheiro com jogos na internet? Pode, mas qual a contribuição social que esse menino vai dar? Eu tive ano passado, ano retrasado na Web Summit, até foi com a Portugal, Dilson, né? Portugal, e uma feira de startups. 30% das startups eram focadas em jogo. E tem investidores que investem em meninos como se fosse carro, como se fosse jockey, né?
para jogar com o dinheiro deles. Porque hoje, para você jogar com NFT, etc., você precisa ter dinheiro. Então, o menino, para entrar num jogo, ele tem que comprar um carrinho virtual de 10 mil reais. Ele não tem esse dinheiro. Então, o investidor vai, compra o carrinho para ele, como se fosse motorista de Uber, e põe o menino para jogar no carrinho dele e fatura em cima desse moleque. Ele ganha um dinheirinho? Também ganha. Mas olha para onde nós estamos levando isso daí. Produtividade, mundo real existe. A gente precisa de comida em cima da mesa. A gente precisa de gente feliz. A gente precisa de famílias acontecendo. Vi também um documentário dizendo que os Estados Unidos teve um endividamento muito grande da população jovem. Porque o pessoal sempre teve o costume americano de fazer faculdade. Lá as faculdades são particulares. Então 30, 40 mil dólares por ano uma faculdade meia boca. Só que os Estados Unidos não está vivendo aquele crescimento que tinha antigamente. Os jovens saem da faculdade endividados, que eles têm a faculdade para pagar. Né, que eles fizeram financiamento, etc. Não acham vaga no mercado de trabalho. E o que acontece? Não casa, não se relaciona, não compra carro, não compra nada, né? Não tem aquele consumismo. Então, é como se a engrenagem americana do consumo e do capitalismo fosse quebrada. E ela foi quebrada. E isso pode estar causando problemas no mundo todo. De desabastecimento, de falta de mão de obra, de mentalidade. Então, agora parece que se startou um processo de vamos criar um mundo novo. Será que a gente aguenta criar um mundo novo tão rápido assim? Ou será que isso é uma proposta utópica de quem quer tomar o controle do mundo? Então essa é a visão que eu acho que deveria estar na cabeça de todos. O que tinha que ser claro que é certo e errado, por isso que agora a gente tem que ter o compliance, né? Para relembrar a gente o que é possível, o que é cabível ou não. Olha que loucura, né? A gente teve que criar uma regulação para uma coisa que deveria ser colocado em nós desde muito cedo, né? Do que é correto ou não. E aí, por exemplo, a gente... muitos profissionais do eixo Rio-São Paulo, que lá ganham, sei lá, seus 30 pau, eles querem vir para Goiânia ganhando 12. Tudo bem que às vezes tem aquele choque cultural, porque estão precisando de qualidade de vida, que é uma turma que já pirou o cabeção do lado de lá. E a gente, por causa do agronegócio, a gente ainda tem... lógico que, às vezes, minha posição de fala é muito mais cômodo, né? Mas a gente for pegar uma BH, uma Belo Horizonte, São Paulo, em número de favelas e até mesmo de a pessoa que passa fome, o goiano mesmo, ele tem muito mais condições e muito mais qualidade de vida. A gente ainda é privilegiado nesse estado. Às vezes ganhando menos, né? Ganhando menos, né? E aí, eles... e só que o brasileiro ia para fora para fazer o subemprego, hoje ele não quer fazer. Por exemplo, ninguém quer hoje mais ser serviços gerais, uma doméstica com carteira assinada. Como ela não pensa a longo prazo, ela não está preocupada com a aposentadoria, ela está pensando no hoje. E aí, quem vai começar a fazer esse subemprego é essa turma que está vindo, os haitianos, os venezuelanos, né? E aí vem comendo um mingau pela beirada e vão assumindo, só que essa faixa aí que a gente não entra no mercado pela falta de capacidade, ou pior, não entra no mercado pela falta de atitude ou desejo de... Que não adianta, né, a mãe pode falar, você é obrigada a ir lá arrumar um emprego. Ele vai na praça, tal, consegue uma vaga. Mas aí ele não se permanece naquela vaga. Aí ele não passa dos 90 dias de experiência. Aí volta para casa. Tá vendo? Eu tentei. Então, o que a gente está vivendo é muito, muito louco. É complicado. Não sei o que vai ser... do futuro próximo, não é um futuro distante que a gente está falando, não. O que eu vejo, vocês trouxeram aí temas super relevantes, que é a questão de empresas terem que repensar alguns posicionamentos, né? Deise falou disso. Muitos jovens fragilizados e com pouca aproximação do mercado, e sim, muitas vezes... dentro de uma academia, ou inclusive muitos nem estão indo para a academia, para a graduação, né, achando que realmente o futuro do trabalho, e eu sou uma pessoa que fala sobre isso,
que o futuro do trabalho está no game, está só no metaverso, está também, mas não é só lá. Está também, mas não é só lá. E o hoje? Como vamos construir o hoje? É um grande aprendizado para todos nós. Temos vagas, temos prosperidade em Goiás, Sim. né? Temos um grande trabalho a ser feito nas empresas em relação a comando e controle, para relações de confiança. Mas eu acho que disso tudo tem uma frase que eu falo muito, que eu acho que pode resumir nosso bate-papo aqui, porque o Fábio já está me chamando a atenção ali tem tempo, vocês não estão vendo. Né, Fábio? Você acha que você não ia aparecer no podcast? Você acha? Aham, tá. Que eu falo que o esforço comove. O resultado convence e o exemplo arrasta. Sim. O esforço é o que talvez as pessoas querem ser reconhecidas. Essa galera que está vindo para o mercado, e fica a dica aí para vocês. Eu também tenho um filho de 22 anos que eu vivo puxando ele para a realidade. O Gustavo sabe muito bem disso. Que não é só esforço, né? Você pode ter muito esforço, mas se você não trouxer resultado, e esses são os que vão permanecer no mercado. Mas para você converter esses jovens, é preciso ter uma liderança muito inspiradora. E aí a maior aposta, eu acho que dentro das organizações, e o recado que eu deixo aqui para os empresários e para os empreendedores sejam líderes e empresas inspiradoras. Porque é a partir daí que a gente vai conseguir, talvez, criar mais oportunidades de emprego, mas também mais permanência dentro das empresas. E com essa fala, eu queria entregar para vocês uma lembrancinha que a gente combinou no começo, mas a primeira vez, Nossa né, gente? Senhora, Fez tudo errado hoje. Mas o bate-papo aqui fluiu. Ficava aqui horas, né? Até amanhã. Uma lembrancinha para vocês. E já peço para vocês irem encerrando também com a reflexão de vocês. A minha reflexão fica essa. E quero escutar vocês dois pra gente poder fechar. De todo jeito, já vou dar lembrancinha, né? Que ela é personalizada, só não posso trocar os nomes, né? Deixa eu ver aqui. Essa é da Daisy. Obrigada, querida. Eu espero que seja igual, só muda o nome. Se for um mimo melhor. Olha que lindo, gente. Eu tenho que falar da Zulê, né? A Zulê, que faz essas canequinhas pra Believe e agora faz pro podcast também. Aqui, Azulê. Personalizada, Daisy. Muito bom, muito bom. Pessoas, diversão, inovação e resultado. Vou até estreá-la agora. Pode ser? Então, pode ser. Vamos brindar, então. Então vamos brindar uma água. Gente, tem água aqui dentro, viu? Então, para que eu feche aqui a minha fala, primeiro agradecendo super, né? E esse ambiente aqui da Caderno, né? Que sempre nos acolheu com a máxima tecnologia e o máximo profissionalismo, né? Nós temos uma turma aqui atrás de nós que confirma essa minha fala. E você, né, que Papai do Céu te abençoe muito, né? E eu acho assim, primeiro, o conforto ele trai, né? Eu acho que a gente não pode passar a mão na nossa cabeça, né? E é o trabalho que vai te deixar firme nessa loucura, né? Firme no retorno financeiro, firme do que você realmente está gerando, deixando de legado. Então, o trabalho, ele realmente... e é bom, né? As pessoas, não sei se tem algum problema... Deise, é que você trabalha com o que você gosta, mas se sentir útil, poder fazer a diferença na vida das pessoas, né? E minha avó tinha um ditado, olha, não tem mal que nunca acabe, bem que sempre dure. Então, os que estão nos ouvindo, que falam assim, é muito fácil da posição que eles estão falar, assim, é uma roda gigante, né? Nós já tivemos no baixo, estamos em cima, amanhã voltaremos, é cíclico. Cíclico, né? Não tem como. Então, não perder a crença, né? E movimentar para se sentir útil, necessário e realmente poder fazer a transformação na vida das pessoas, igual você
transformou a minha, a partir do momento que você se tornou minha amiga. Então, eu sou muito grata aí por tudo. Obrigada. Pois eu vou pegar na mão de você. O Fábio dá um close nas mãos. Você se vira, Fábio. Um brinde também, né? Vamos brindar. Peraí. As amizades, né? É o que Isso. importa. Muito Obrigada. bom. E olha o que o trabalho nos traz. Sucesso. Nos conhecemos nós três no trabalho. Então, o trabalho Exatamente. nos traz coisas maravilhosas. Até Sou suspeita porque, pra falar. Karina, a gente fica 18 horas por dia trabalhando e não dá para conhecer pessoas dormindo. Então, nós vamos conhecer pessoas do trabalho. É muito bom. E é bom quando a gente trabalha com pessoas boas também, com pessoas competentes, porque isso inspira, né? Você falou da liderança, eu acho que isso é fundamental. A gente tem que retomar as lideranças e dar muito valor para aquele que consegue fazer a mensagem chegar para essas pessoas que estão, vamos colocar assim, perdidas no discurso ou perdidas no objetivo profissional, deles entenderem isso, que o mundo precisa deles, ele precisa dele, e não vai ter salvação que não venha dele mesmo. Não Exato. adianta procurar. A salvação vem deles mesmo. E quando a gente monta uma universidade corporativa, tenta falar para o empreendedor que não tente colocar somente coisas técnicas, coloque uma coisa mais de cidadania, traga conhecimentos que não são só visando exploração do trabalho daquelas pessoas. Porque a pessoa percebe, quando você traz um curso de pós-graduação para dentro da sua universidade corporativa, e o curso de pós-graduação não tem nada a ver com a sua empresa, o cara fala, mas por que ele está trazendo um curso de estética aqui, se a gente aqui é uma, sei lá, loja de material de construção? Porque está pensando que um dia você pode querer ter a sua empresa de estética. Você vai trabalhar bem esse período que você está comigo para juntar o dinheiro para você ser um esteticista, para você montar uma clínica de acupuntura, para você ser o seu empreendedor, né? Então, ter o colaborador feliz, como você falou, por pouco espaço de tempo que ele vai ficar, porque não adianta ter utopia de que a pessoa vai passar a vida fazendo carreira na sua empresa, já é excelente. E esse clima de amizade que tem que ter, porque as pessoas estão precisando muito de acolhimento, né? Às vezes não tem isso dentro de casa, ou às vezes a pessoa é muito sozinha, ou saiu de casa muito cedo, ou está longe da família. Esse êxodo, né? O que a gente tem, por exemplo, aqui no Goiás, que tem de nordestinos que deixaram a família, estão tentando a vida aqui, porque lá não tinha oportunidade. Então tem que acolher essas pessoas. E a pessoa ser competente ou não tem nada a ver com a classe social que ela vem. A gente percebe, nós vimos no BRH lá em praça, né? Sim. Eu falei, Deise, eu olhei para os voluntários aqui, ó. E teve algumas contratações lá. Sim. Sem conversar com as pessoas, só vendo movimentação deles, quem já tem experiência fala, olha, aquele tem valor, aquele tem, aquele lá está preparado. Por quê? Porque as pessoas mudam o comportamento quando eles já saem de uma família que preparou. É o discurso familiar. Né? Isso é coisa de religião. Não, isso é só simples, é o discurso familiar. E quando eu falo família, não precisa ser pai e mãe, não. Pode ser o cônjuge, pode ser um tio. Mas eu vi lá, ele teve um exemplo dentro de casa que ele se espelhou. Então, O exemplo arrasta. E se ele não teve em casa, que tenha no serviço, que tenha num amigo. Mas se você tem condição de ser exemplo para alguém, que seja. Que seja. Isso já vai estar ajudando demais. Eu costumo dizer, para a gente encerrando, que é por isso que a consultoria chama Believe, né? Porque de fato eu acredito que pessoas melhores fazem empresas melhores, que fazem um país melhor. Então, muito obrigada e que a gente continue acreditando nas pessoas e fazendo a nossa parte, né? Valeu demais, gente. Obrigada. Beijo. Na mão, ó, Fábio. Experiência maravilhosa. Obrigado. Obrigada, amei. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigado.